que eu deletaria meus aplicativos de namoro? A gente nem é tão sério assim, ela disse, depois de 2 anos juntos. Eu respondi, você tem razão. Então, reativei os meus e dei match com a irmã dela. O jantar de domingo na casa dos pais dela foi inesquecível. Certo, Reddit. Eu peguei minha namorada nos aplicativos de namoro, e quando a confrontei, ela disse, por que eu deletaria? A gente nem é tão sério assim. Então eu apenas assenti e baixei os meus. O que aconteceu depois foi um caos que vocês vão adorar. Peguem a pipoca. Aqui vai o que rolou. Eu sou o Liam, homem de 33 anos. Estava sentado de frente para minha namorada naquele restaurante caríssimo que ela ama, observando o rosto dela se iluminar com uma notificação no celular que ela achava que eu não tinha visto. Aquele pequeno ícone amarelo do Bumble. Claríssimo. Ela virou o telefone rápido, mas eu vi. Vi tudo. 2 anos. Não 2 meses. 2 anos inteiros da minha vida. A gente morava junto havia 14 meses. Dividíamos o aluguel de um bom apartamento no centro. Levei ela para o Havaí na primavera passada. Conheci toda a família dela no Natal. O casamento da prima. O funeral da avó, onde eu a abracei enquanto ela chorava. Eu vinha olhando anéis de noivado nos meus intervalos de almoço havia 1 mês, calculando que podia pagar sem me endividar. E ela estava no Bumble. Cortei meu frango marsala e mantive a voz tranquila. Sem acusação. Sem raiva. Só curiosidade. Então você ainda está nos aplicativos de namoro? Ela riu, como se eu tivesse perguntado se o céu é azul. Sim, obviamente. Por que eu deletaria? Ela tomou um gole d'água como se estivéssemos falando sobre o clima. É só dar uma olhadinha. Todo mundo faz isso. Todo mundo. Certo. Eu deletei meus aplicativos 2 meses depois de começar a sair com ela. Achei que fosse padrão quando você diz que ama alguém e decide morar junto. Aparentemente, perdi o memorando. Estamos juntos há 2 anos, Tessa. Morando juntos há mais de 1. Ela revirou os olhos. Ai, meu Deus, Liam. Não seja tão tradicional. A gente nem é tão sério assim. Só dividimos o aluguel para economizar dinheiro. Não é como se a gente fosse casado. Ela balançou a cabeça. Para de ser tão possessivo. Nem tão sério assim. Essas 3 palavras ficaram pairando entre os pãezinhos e o absurdo dela. Eu assenti devagar, observando, calculando. Ela não fazia ideia do que tinha acabado de fazer. Nenhuma noção de que tinha acabado de me dar permissão para destruir tudo. Sabe de uma coisa? Você tá absolutamente certa. Isso a pegou de surpresa. Ela parou no meio da mordida. Tinha se preparado para uma briga. Pronta para me manipular com o papo de insegurança e problemas de confiança. Mas eu apenas concordei com ela. Sorri. Mudei o assunto para alguma série da Netflix. Paguei a conta de $140. Ela foi dormir cedo. Eu fiquei acordado, encarando a parede, fazendo as contas. 2 anos. 730 dias. Eu tinha pago cerca de 70% das nossas contas porque ela estava economizando pro negócio dela, que nunca existiu. Comprei a maior parte dos móveis. Paguei pela viagem ao Havaí. Cobri o seguro do carro dela por 6 meses quando ficou entre empregos. Eu estava construindo um futuro. Ela estava mantendo as opções abertas. Peguei o celular e comecei a fazer outro tipo de lista. Meu amigo Ryan é advogado. Um bom, inclusive. Lida com contratos de aluguel e despejos o tempo todo. Mandei uma mensagem. Preciso despejar uma namorada que não está no contrato. Como faço? Ele respondeu em 2 minutos. Notificação por escrito de 30 dias. Não seja babaca. Documente tudo. Parece divertido. Me liga amanhã. Então eu fiz uma coisa. Baixei o Tinder, Bumble e Inge. Atualizei meus perfis com fotos recentes. As boas, do fim de semana da despedida de solteiro do meu amigo. Mudei a bio para algo genérico sobre trilhas, drinks artesanais e aventuras de fim de semana. Cliquei em enviar e fui dormir. Na manhã seguinte, Tessa me beijou antes de sair pro trabalho, como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de me dizer que eu era apenas um tapa-buraco. Eu a beijei de volta e observei ela sair. No segundo em que o carro virou a esquina, eu já estava de volta ao celular. As combinações começaram a aparecer. Dezenas delas. Aparentemente, ter 33 anos, um emprego e não ser horrível tem seu valor de mercado. Foi aí que eu vi ela. Amber. A irmã mais nova da Tessa. 28 anos. A gente sempre se deu bem nos eventos de família. Ela era divertida, leve, e realmente ria das minhas piadas, não aquele riso falso educado que a Tessa aperfeiçoou. Gostávamos das mesmas músicas, das mesmas séries, do mesmo humor sarcástico. Mas ela era a irmã da Tessa. Obviamente proibida. Exceto que bem ali, no topo do meu Bumble, estava, Amber te deu um super like. Um super like não é acidental. É intencional. Eu fiquei encarando por um bom minuto. O relógio passando do horário do almoço.
Meu dedo pairando sobre o botão de match. Dane-se. A Tessa queria dar uma olhadinha? Dois podem jogar esse jogo. Dei match. A mensagem veio instantaneamente. Ué, Liam? O que você tá fazendo aqui? Eu respondi. Aparentemente, a mesma coisa que sua irmã. Mantendo minhas opções abertas. Segundo ela, a gente nem é tão sério assim. 3 pontinhos apareceram. Sumiram. Depois, espera, o quê? Ela disse pra gente que vocês estavam praticamente noivos. Então a Tessa andava dizendo pra família que a gente era sério, enquanto me mantinha na coleira, pronta pra largar quando aparecesse algo melhor. Jogando dos dois lados. Surpresa pra mim. Encontrei os aplicativos dela ontem. Ela disse que é totalmente normal. Que todo mundo faz. Isso é tão errado. Me desculpa, Liam. Não precisa se desculpar. Só tô me adaptando às regras dela. Aliás, isso é meio estranho. Devia dar um mate. Provavelmente. Uma pausa. A não ser que, e assim, começamos a conversar. Por horas. Ela me contou que a Tessa vivia se gabando de como eu era um ótimo namorado. Estável. Material para marido. Enquanto mostrava para Amber seus matches no Inge, brincando que ia atualizar de modelo em breve. Amber achava que era só papo. Aquela besteira tóxica que algumas mulheres dizem sem pensar. Não tinha percebido que Tessa falava a sério. Conversamos sobre outras coisas também. Descobri que Amber e eu tínhamos muito mais em comum do que eu imaginava. Ela tinha saído de um relacionamento horrível 6 meses atrás. Um cara do setor financeiro que a traiu com uma colega de trabalho. Trocamos experiências sobre traição. Foi terapêutico. E fácil. A conversa fluía como se fossemos amigos há anos. Então ela mencionou o jantar de domingo. Vocês ainda vão na casa dos meus pais, né? Domingo às 6. Era a primeira vez que eu ouvia falar disso. Claro que Tessa não tinha me dito nada. Ela não mencionou. Ah, isso vai ser ótimo. Ela confirmou por vocês dois ontem. Minha mãe vai fazer lasanha. Eu senti um sorriso se espalhar no rosto. Você tá pensando mesmo que o jantar de domingo vai ser bem interessante? Com certeza. Isso é o karma, Liam. Ela tá pedindo por isso. O que exatamente ela vai receber? Você vai ver. Ah, e vou usar aquele vestido vermelho que você elogiou no Natal passado. Jogo começado. Quarta e quinta foram uma aula de atuação, fingindo normalidade enquanto planejava um contra-ataque tático. Tessa chegou na quarta com sushi do meu restaurante favorito, toda carinhosa. Sugeriu ver um filme. Se aninhou no meu peito no sofá. O tempo todo, o celular dela vibrava com notificações que ela rapidamente ocultava. Contei 7 em 2 horas. Provavelmente mais matches. Mais olhadinhas, enquanto eu estava sentado bem ali. Deixei ela curtir o momento. Enquanto isso, eu documentava tudo. Capturas de tela dos perfis ativos dela. Na bio, dizia que estava explorando opções e não procurando nada sério. Enviei tudo pro meu e-mail pessoal. Depois pro Ryan. Ele me ligou na quinta, na hora do almoço. Cara, isso é frio até pra uma traidora. Ela não acha que é traição. Aparentemente, é normal. Isso é completamente insano. Enfim, aqui vai o que você precisa fazer. A Califórnia é um inferno para despejo, mas como ela não está no contrato, é tecnicamente uma inquilina mensal. Você precisa dar aviso por escrito de 30 dias. Eu faço pra você. Deixa tudo oficial. Notarizado. Tudo certinho. Assim, quando ela tentar dizer que você a expulsou ilegalmente, você estará coberto. E as coisas dela, colhe. Qualquer coisa que ela pagou, ela leva. O resto, fica. Se houver uma disputa, você resolve no tribunal de pequenas causas. Mas precisa de comprovantes, cara. Você tem comprovantes? Eu tinha comprovantes. Eu vinha pagando 70% das nossas contas pelo Venmo e pelo Zelle há mais de 1 ano. Cada transação registrada. Cada móvel que eu tinha comprado no meu cartão de crédito. A TV. O sofá. A mesa da cozinha. O colchão. Tudo com o meu dinheiro. Eu tinha recibos de tudo. Lindo. E, Liam? Não dorme com a irmã. Cara. Nem estava pensando nisso. Eu sei. Só tô dizendo. Eu sei que é tentador, mas isso pode ferrar seu caso se ela resolver partir pro lado legal. Ele tinha razão. Mas Amber e eu estávamos trocando mensagens o tempo todo agora. Nada inapropriado. Só conversas de verdade. Ela me contava sobre o trabalho dela. O ex-terrível. Os planos para viajar pro Japão no próximo ano. Eu contava sobre o meu trabalho. Meu chefe irritante. A motocicleta que eu estava juntando dinheiro para comprar. Soava natural. Fácil. Na sexta tarde, Tessa finalmente mencionou o jantar. Super casual. Ah, e o jantar na casa dos meus pais domingo, às 6. Usa aquela camisa azul. Claro.
Tô animado. Ela pareceu surpresa por eu ter concordado tão fácil. Bom. No sábado, Ryan passou aqui com um aviso de despejo. Cabeçalho jurídico oficial. Notarizado. Tudo certinho. 30 dias a partir da data da entrega, ela tem que sair. Se recusar a sair, você entra com um pedido formal de despejo, e o xerife vem escoltá-la para fora. Mas não vai chegar a isso. Essas coisas geralmente não chegam. Ela vai surtar. Ah, com certeza. Por isso mesmo você só entrega isso depois do jantar de domingo. Deixa ela ter o momento de família primeiro. Depois acerta com ela na segunda de manhã. Assim ela não pode dizer que você a humilhou na casa dos pais. Olhei pro aviso. Estava perfeito. Você é um bom amigo, Ryan. Eu sei. Você vai pagar as bebidas do próximo mês. No sábado à noite, Amber me mandou mensagem. Pronto pro desastre de amanhã. Mais do que pronto. Você vai mesmo fazer isso? Ela tá pedindo isso há muito tempo, Liam. Mas tem uma coisa que você devia saber antes de amanhã. O quê? Porque eu e a Tessa não nos damos bem. Não é só coisa de irmãs. 3 anos atrás, ela dormiu com meu namorado. O quê? Pois é, lol. Desculpa falar assim, mas achei que você devia saber agora. Ela sabia que a gente estava junto. Fez mesmo assim. No meu apartamento, enquanto eu tava no funeral da nossa avó. Fiquei encarando o celular. Meu Deus. Ela me disse que aconteceu e que eu precisava superar porque irmãs vêm antes de qualquer homem, ou alguma idiotice dessas. Meus pais me obrigaram a perdoar porque família é pra sempre. Mas eu nunca esqueci. E agora ela tá fazendo a mesma coisa com você. Ela acha que pode pegar o que quiser das pessoas e sair impune. Sinto muito que isso tenha acontecido com você. Eu nunca soube disso. Não precisa sentir. Só não desiste amanhã. Ela precisa entender que ações têm consequências. Eu não ia desistir. Nem por um segundo. Domingo de manhã, fui pra academia, voltei, tomei banho, vesti a camisa azul. Tessa passou 2 horas se arrumando. Cabelo, maquiagem, 3 trocas de roupa. Ficava saindo do quarto para perguntar se estava bonita. Eu dizia que sim. A caminho de lá, ela não parava de falar dos dramas do trabalho. Uma colega que, aparentemente, queria roubar o cargo dela. Como o chefe era injusto. Como ela merecia uma promoção, mas nunca era reconhecida. Eu fazia sons de empatia e dirigia. Deixava ela falar. Seria a última vez que eu precisaria fingir me importar com as bobagens do trabalho dela. Chegamos às 5h45. O carro da Amber já estava lá. E também a caminhonete do Eric, o irmão mais velho da Tessa. 35 anos, empreiteiro. Um cara de quem eu sempre gostei. Ele normalmente não se metia em drama familiar. Mas quando se metia, todo mundo ouvia. Linda abriu a porta com aquele entusiasmo de sempre. Abraços, perguntas sobre o trabalho, elogios sobre como estávamos bonitos. Martin fez o aperto de mão com as 2 mãos. Me chamou de filho. Eram pessoas realmente boas, que criaram uma filha problemática entre 3 filhos decentes. Eu me senti um pouco mal pelo que estava prestes a acontecer. Bem, não mal o suficiente para parar. Amber estava na sala e, meu Deus. Ela não mentiu sobre o vestido vermelho. Era elegante, mas perigoso. Ela me deu um abraço que durou só um pouco mais do que o necessário. Liam, que bom te ver. Aquele sorriso prometia puro caos. Apenas mantendo minhas opções abertas, murmurei, baixo bastante para só ela ouvir. Ela teve que disfarçar a risada com uma tosse. Sentamos para jantar. Tudo normal. Agradável. A calmaria antes da explosão. Passamos pelas entradas. Pela salada. No meio do prato principal, Amber pigarreou. Então, mãe, vi uma coisa estranha na quinta. Lá vamos nós. Continuei comendo. Como se nada. O que, querida? Perguntou Linda. O perfil da Tessa apareceu no meu feed do Bumble. A mesa ficou em silêncio. Dava para ouvir o relógio batendo no corredor. Tessa forçou uma risada. Ah, esse é um perfil antigo, Amber. Você sabe como esses aplicativos são. Eles nunca apagam de verdade. Dizia cativa hoje, disse Amber, pegando o celular. E essas fotos são da sua viagem ao Havaí deste ano com o Liam. Ela mostrou o telefone. Lá estava o perfil da Tessa. Claríssimo. 3 fotos da nossa viagem. A biografia. O carimbo de ativa há 2 horas. O rosto do Martim escureceu. Tessa, o que é isso? Não é nada, pai. Só nunca deletei o perfil. Não significa nada. Continuei comendo a lasanha. Aquilo estava melhor do que eu imaginava. Linda se virou para mim. Preocupação estampada no rosto. Liam, você sabia disso? Descobri na terça. Ela explicou que a gente não é tão sério, e que é completamente normal ficar em aplicativos de namoro mesmo morando junto. Disse que todo mundo faz. A voz de Linda subiu umas 3 oitavas. Não tão sério?
Vocês estão juntos há 2 anos. Pois é. Dei de ombros. Aparentemente, entendi errado o combinado. Eric olhava para Tessa como se estivesse vendo outra pessoa. Tessa, o que é isso? Ah, não começa, ela rebateu. Isso não é da sua conta. Na verdade, disse Amber, virou um pouco da minha conta quando Liam e eu demos match na quinta. A mesa explodiu. O rosto da Tessa passou por todas as cores possíveis. Do vermelho ao branco, ao roxo, e depois algo que nem sei nomear. O quê? Pois é, uma coincidência estranha, continuou Amber. Mas você disse que é normal, então achei que não tinha problema. Né, Liam? Eu bebi um gole d'água. Apenas seguindo as regras da Tessa. Ela não leva nosso relacionamento tão a sério. Eu também não. Todo mundo dá uma olhadinha, né? Tessa se levantou tão rápido que a cadeira caiu. Você deu match com a minha irmã. Na verdade, ela me deu um super like primeiro. Parecia grosseria não retribuir. Como você ousa? Como eu ouso o quê? Seguir sua lógica? Você está em 3 aplicativos diferentes há 2 anos. Eu estou há 3 dias. Parece que você está ganhando esse jogo de lavada. Eric se levantou, levantando as mãos. Ok, todo mundo precisa se acalmar. Se acalmar. A voz da Tessa atingiu um tom que provavelmente estilhaçou vidros no próximo condado. Ele deu match com a Amber. Ela é minha irmã. Amber se recostou na cadeira, totalmente tranquila. Você dormiu com o Ryan no meu apartamento enquanto eu estava no funeral da vovó. Ah, a bomba atômica secreta. Amber foi direto no ponto. A mesa ficou ainda mais silenciosa. A boca de Linda caiu aberta. O rosto de Martin ficou vermelho. Eric murmurou um meu Deus baixinho. Isso foi há 3 anos, gritou Tessa. Sim, e ainda tô esperando um pedido de desculpas de verdade, rebateu Amber. Mas, enfim, família é pra sempre, né? Foi o que a mamãe disse. Então imagino que você vai superar o Liam e eu do mesmo jeito que eu superei você dormindo com o meu namorado. Linda parecia prestes a desmaiar. Amber, linguagem. Não, mãe, chega. Amber se levantou, e eu percebi que aquela mulher estava esperando 3 anos por esse momento. Fui a filha boazinha, a irmã compreensiva, a que perdoa e esquece porque família é pra sempre. Pois adivinha? A Tessa não liga pra família. Ela pega o que quer e espera que todo mundo simplesmente aceite. Fez isso comigo. Está fazendo com o Liam. Vai fazer com o próximo cara. Ela é uma aproveitadora. Sua vadia miserável. Tessa avançou pela mesa em direção a Amber. Eric a segurou no ar, envolvendo os braços ao redor dela por trás. Não. A gente não vai fazer isso. Tessa gritava, se debatendo, tentando alcançar a Amber. Eu vou te machucar. Você sempre teve inveja de mim. Sempre quis o que é meu. Quis, corrigi calmamente. Tempo passado. Isso redirecionou a fúria dela para mim. Ela se soltou do Eric e veio na minha direção. Os braços balançando. Levantei-me, recuando, mantendo a cadeira entre nós. Eu não ia levar soco. A voz do Marty ecoou por cima do caos. Tessa, S-A-N-T-A-A-G-O-R-A. Todo mundo congelou. Marty não gritava. Nunca tinha gritado, em todas as vezes que eu o conheci. Mas naquele momento, ele estava furioso. Aquela raiva fria e controlada que assusta mais do que qualquer grito. Tessa sentou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Rímel por toda parte. Liam, disse Martin, em voz baixa. Sinto muito por você ter desperdiçado 2 anos com minha filha. Você merece coisa melhor. Agradeço, Martin. Pai, Tessa gritou. Ele deu match com a Amber. Ele é o idiota aqui. Não, disse Linda, firme. A idiota é você, Tessa. Criamos você melhor do que isso. Você traiu o namorado da Amber. E agora está fazendo o mesmo com o Liam. Quando isso vai parar? Eu não traí. Ter aplicativo de namoro não é traição. É sim, quando você está num relacionamento sério, disse Eric. É sim, quando você mora com alguém que está planejando um futuro ao seu lado. Tessa olhou em volta da mesa, buscando apoio. Não encontrou nenhum. Isto é absurdo. Liam, vamos embora. Agora. Dei mais uma garfada na lasanha. Eu não vou a lugar nenhum. Está deliciosa, Linda. Você mudou a receita? Liam, Tessa gritou. Você pode chamar um Uber. A gente não é tão sério assim, lembra? Se vira. Ela ficou ali parada, tremendo, chorando, olhando de mim para Amber, como se não conseguisse processar o que estava acontecendo. Por fim, agarrou a bolsa e saiu furiosa. A gente ouviu ela na varanda, gritando no telefone, provavelmente chamando uma carona. O silêncio depois da porta batendo foi quase cômico. Ninguém sabia o que dizer. Finalmente, Eric falou. Bom, isso aconteceu. Sinto muito, eu disse a Linda e ao Martin que eu não quis arruinar o jantar de família. Não se desculpe, disse Martin, isso precisava acontecer.
Ela vem se safando dessas coisas há tempo demais. Terminamos o jantar em uma paz constrangedora. Ajudamos a limpar. Eric e eu acabamos lá fora tomando umas cervejas enquanto as mulheres conversavam na cozinha. Para ser sincero, disse Eric, sempre achei que você era bom demais para ela. E se você e a Amber estiverem mesmo se interessando um pelo outro, eu digo, vai fundo. Ela merece alguém decente. E você merece alguém que não seja uma narcisista. Somos só amigos por enquanto. Claro que são. Ele riu. Só não estraga tudo. A Amber é a boa da família. Segunda de manhã, 6 horas. Eu acordei cedo. O aviso de despejo estava no envelope pardo sobre o balcão da cozinha. Fiz café. Fiz café da manhã. Vesti minha melhor roupa de trabalho. Tessa saiu do quarto cambaleando por volta das 7 horas. Os olhos inchados de tanto chorar à noite. Tinha voltado para casa por volta da meia-noite. Me ignorou. Trancou-se no quarto. Melhor assim. A gente precisa conversar. Claro. Empurrei o envelope pelo balcão. Você tem até 18 de novembro para achar outro lugar. Tá tudo legalizado. Notarizado. Você não está no contrato, então é considerada inquilina mensal. Ela olhou para o envelope como se fosse morder. Você não pode me despejar. Posso, e vou. O apartamento é meu. O contrato é meu. Você não está nele. Liam, por favor, eu cometi um erro. Não. Você tomou umas 730 decisões diárias para desrespeitar o nosso relacionamento. Isso não é erro. Coloquei creme no café. Mexi devagar. Tudo que você pagou, pode levar. Vou precisar dos comprovantes. Tudo que eu paguei, fica. Se tiver dúvidas, fala com meu advogado. O número dele tá no aviso. Ela abriu o envelope com as mãos trêmulas. O rosto dela empalideceu. Isso é insano. Por causa de aplicativos de namoro. Por causa de mentir por 2 anos. Você deu match com a Amber. Depois que você disse que a gente não era sério. Depois que riu da minha cara por me importar. Só segui as suas regras, Tessa. Não fique brava porque alguém jogou melhor do que você. Ela tentou outra abordagem. Lágrimas. Chegou mais perto. Pôs a mão no meu braço. Amor, por favor. Vou deletar tudo agora. Viu? Ela puxou o celular. Começou a deletar os aplicativos. Pronto. Tudo apagado. Podemos, por favor, apenas, tarde demais. As lágrimas viraram raiva num piscar de olhos. Ela jogou o celular contra a parede. Ele quicou. Caiu no sofá. Não quebrou. Que pena. Você é um idiota. Possivelmente. Peguei minha pasta de trabalho. Vou pro trabalho. Não toque nas minhas coisas. E providencie sua própria comida. Não vamos mais dividir supermercado. Saí deixando ela gritando. O trabalho foi normal. Reuniões chatas. E-mails. Chamadas de conferência. Deixei o celular no silencioso. Na hora do almoço, Tessa já tinha me ligado 17 vezes. Deixou 8 mensagens de voz variando entre pedidos de desculpa e ameaças. Minha favorita, você vai se arrepender disso quando morrer sozinho e ninguém te amar. Amber mandou mensagem por volta do meio-dia. Como foi? Entreguei o aviso de despejo. Ela levou bem. Por bem, quer dizer que surtou. Jogou o celular na parede. Me chamou de idiota. O de sempre. Quer jantar hoje? Pode ser bom sair um pouco do apartamento. O alerta do Ryan ecoou na minha cabeça. Não dorme com a irmã antes de tudo acabar. Mas jantar não era dormir junto. Jantar era só comida. Parece ótimo. Nos encontramos num restaurante tailandês no centro. Nada sofisticado. Macarrão e conversa. Mas pareceu certo. Fácil. Ela perguntou sobre o meu dia. Realmente ouviu as respostas. Falou sobre os problemas no trabalho. Rimos. Fizemos piadas. Por 2 horas, eu esqueci do desastre me esperando em casa. Então, qual é o plano? Ela perguntou. Para os próximos 30 dias? Sobreviver. Não deixar ela me manipular. Não deixar levar nada que é meu. Talvez esconder o café bom. Ela sorriu. Sinto muito pela minha irmã estar te fazendo passar por isso. Sua irmã só me mostrou quem ela realmente é. Eu só estou, finalmente, acreditando nela. As 4 semanas seguintes foram uma guerra psicológica. Tessa tentou de tudo. Chorava às 2 da manhã. Acidentalmente andava pela casa de calcinha. Cozinhava minhas comidas favoritas. Deixava bilhetes de amor no espelho do banheiro. Quando isso não funcionou, veio a raiva. Música alta a qualquer hora. Bagunça por toda parte. Levava gente aleatória para casa e fazia barulho de propósito, só para me irritar. Eu não reagia. Só documentava tudo. Tirava fotos. Gravava o volume do som. Mandava relatórios diários pro Ryan.
Construía meu caso ela tentasse alegar despejo ilegal. Enquanto isso, Amber e eu conversávamos todos os dias. Trocávamos mensagens, ligações. Jantávamos 2 vezes por semana. Só atualizações normais. Na terceira semana, Tessa tentou uma nova tática. Convidou as amigas. Fez um grande espetáculo de chorar dizendo que eu estava expulsando ela sem motivo. Que eu era abusivo e controlador. Eu fiquei no meu quarto. Porta trancada. Fone no ouvido. Deixei ela inventar a história que quisesse. Não importava. Ela estaria fora em uma semana. Aí veio a quinta-feira. Dia 27/30. Cheguei do trabalho e encontrei Tessa sentada no sofá. Celular na mão. Rosto pálido. Ela levantou o olhar quando entrei. Algo estava diferente. Algo estava errado. Precisamos conversar. A gente não precisa fazer nada. Você tem 3 dias para sair. Lian, eu estou grávida. Imagine ela soltando essa bomba com aquele efeito sonoro de pum ecoando. Porque foi exatamente assim que soou. Fiquei só olhando para ela. Grávida. Depois de meses de uso quase religioso de anticoncepcional porque ela era paranoica com a ideia de engravidar e estragar o corpo. Depois de incontáveis conversas sobre como ela definitivamente não queria filhos tão cedo. Parabéns. Espero que o pai esteja animado. O rosto dela desabou. Você é o pai. Eu ri alto. Não deu para evitar. Não, eu realmente não sou. Lian, a gente tá junto há 2 anos. E eu usei proteção esse tempo todo porque você toma anticoncepcional e é paranoica. Regra sua, não minha. Então, a menos que esse bebê seja o segundo milagre da humanidade, não é meu. Ela começou a chorar. Soluços pesados, profundos. Daquele tipo que talvez tivesse funcionado em mim 6 meses atrás. Eu cometi um erro. Uma vez. Eu tava bêbada. Não significou nada. Quando? Agosto. Aquele fim de semana em que você foi pra despedida de solteiro do seu amigo, em Austin. Agosto. 3 meses atrás. Exatamente na época em que eu estava olhando anéis de noivado. Enquanto eu estava no Texas comemorando o casamento do meu amigo, ela estava em casa dormindo com um outro cara. A matemática estava fechando. Ele sabe. Não, nem tem o número dele. Foi um cara qualquer de um bar. Coloquei minha pasta no chão, fui até a cozinha, peguei uma bebida. Tessa, preciso que você entenda uma coisa com muita clareza. Esse não é o meu filho. Quero um teste de paternidade para provar que não é meu filho. Lian, por favor. Não. Você traiu. Engravidou. Essas são as suas consequências, não as minhas. Você ainda tem 3 dias para sair. Eu não tenho para onde ir. Não é problema meu. Ela desabou no sofá. Quebra total. Passei por ela, fui pro meu quarto, tranquei a porta e liguei pro Ryan. Cara, é seu. Não. Usei proteção todas as vezes. Regra dela. E ela admitiu que dormiu com outro em agosto. Ok, aqui está o que você vai fazer. Não reconheça a paternidade verbalmente nem por escrito. Se ela colocar seu nome na certidão, conteste imediatamente. Peça o teste de DNA. Se conseguir provar que não é o pai, você tá limpo. Ela tá tentando usar isso para continuar aí. Mas não importa. O aviso de despejo continua valendo. Gravidez não muda a lei de locação. Ela ainda tem 3 dias. Mandei mensagem pra Amber. Você não vai acreditar. Ela ligou na hora. Contei tudo. Meu Deus, Lian. Você tá bem? Tô. Só tô completamente farto disso tudo. Ótimo. Continua assim. Não deixa ela te prender com isso. Na manhã seguinte, sexta-feira, dia 28, Tessa não estava quando acordei. O carro ainda estava na garagem, mas ela não estava no apartamento. Presumi que tivesse ido para casa dos pais. Tudo bem para mim. Comecei a empacotar o que restava das coisas dela. Tudo que claramente era dela foi para caixas. Roupas. Sapatos. Aquela coleção ridícula de velas aromáticas. O tapetinho de yoga que ela usou 2 vezes. Empacotei tudo direitinho. Etiquetei as caixas. Deixei perto da porta. Ela voltou por volta do meio-dia com a Linda. A mãe dela parecia exausta. Me deu um sorriso triste. Lian, sinto muito por tudo isso. Não é culpa sua, Linda. Podemos conversar? Só um minuto. Sentamos à mesa da cozinha enquanto a Tessa ficava no quarto, provavelmente arrumando as malas. Linda juntou as mãos, respirou fundo. Ela me contou sobre a gravidez. Não é minha. Eu sei. Ela me contou a verdade. Sobre tudo. Linda parecia ter envelhecido 10 anos de um dia pro outro. Eu não sei onde foi que errei com ela. Você não errou. Algumas pessoas simplesmente são aproveitadoras, Linda. Quero que saiba que o Martim e eu apoiamos o que você precisar fazer. Você foi bom pra nossa família. Não merecia nada disso. Agradeço.
Tessa apareceu com 2 malas, rosto inchado de tanto chorar, recusando-se a me encarar. Linda ajudou a levar as coisas pro carro. 3 viagens. Quando terminaram, Linda me abraçou. Elas foram embora. O apartamento ficou em silêncio. Paz. Peguei um refrigerante, mesmo sendo meio-dia de sexta-feira. Senti que tinha merecido. Amber mandou mensagem. Ela tá na casa dos meus pais. Mamãe disse que ela vai morar com eles por enquanto. Ótimo. Não é mais problema meu. Quer vir aqui hoje à noite? Peço pizza. Sim, vou. Sábado à tarde, eu estava no apartamento da Amber, só relaxando, assistindo a um documentário sobre vida marinha. A gente estava sentados no sofá. Então alguém começou a bater forte na porta. Amber me olhou. Eu olhei para ela. A gente sabia. Ela abriu a porta e Tessa entrou feito um furacão. Cabelo desgrenhado. Sem maquiagem. De pijama e camiseta velha. Olhou para mim, olhou para Amber e simplesmente surtou. Eu sabia. Eu sabia que vocês estavam juntos. Estamos assistindo a um documentário sobre polvos, disse calmamente. Não é exatamente um encontro romântico. Você tá no apartamento dela. Você devia estar arrasado. Devia estar arrependido. Arrependido de quê? De seguir suas regras? Ela se virou para Amber. Sua vadia. Você sempre teve inveja de mim. Sempre quis minha vida, meus namorados, tudo. Amber se levantou. Não, eu não quero a sua vida, Tessa. Sua vida é um desastre. Você tá grávida de um cara qualquer que conheceu num bar. Foi despejada. Tá desempregada. Tá morando com mamãe e papai aos 29. Por que eu teria inveja disso? Tessa avançou contra Amber. Não um tapa. Um ataque completo. As duas caíram com tudo, batendo na mesinha de centro. Jesus Cristo, murmurei. O vidro estourou. Elas rolaram no chão, puxando o cabelo, gritando. Tentei separá-las, mas estavam emboladas. Um caos de braços, pernas e fúria. Amber ficou por cima, imobilizou a Tessa. Você dormiu com o Ryan no meu apartamento. Enquanto eu me despedia da vovó, e você nunca demonstrou arrependimento de verdade. Só espera que todo mundo te perdoe porque você é a Tessa e o mundo gira ao seu redor. Ele nem te amava. Disse que você era entediante. Amber deu um tapa nela. Forte. O som ecoou pelo apartamento. Cai fora. Você me bateu. Vou chamar a polícia. Por favor, chame, eu disse, pegando o celular. Gravei tudo. Você invadiu o apartamento dela. Atacou fisicamente primeiro. Ela se defendeu. Eu sou testemunha. Tenta. Tessa olhou para o meu celular. Para Amber. Para mim. Algo nela quebrou. Começou a chorar. De verdade. Choro de desespero. Eu tô grávida, não tenho pra onde ir, ninguém me quer, minha vida tá desmoronando. Pois é, disse Amber, se levantando e tirando os cacos de vidro da calça jeans. As consequências são uma merda, né? Tessa se levantou devagar, pegou a bolsa. Saiu. Amber e eu ficamos em silêncio, olhando para a mesa quebrada, os papéis espalhados, o caos. Desculpa pela sua mesa. Ah, era da IKEA. Eu odiava ela mesmo. A gente começou a rir, limpamos o vidro, pedimos pizza e passamos o resto da noite conversando sobre o que queríamos da vida, o que aprendemos com relacionamentos horríveis, o que não toleraríamos mais. Perto da meia-noite, ela me acompanhou até a porta. A gente ficou ali. Acho que eu devo ir, eu disse. Provavelmente. Isso é complicado. Muito. Sua irmã vai surtar. Minha irmã surtou faz anos. Só estamos percebendo agora. Dei um beijo na bochecha dela. E saí antes que complicasse mais. Dirigi para casa com as janelas abaixadas, música alta, me sentindo mais leve do que em 2 anos. Segunda de manhã, Ryan ligou. Sua ex entrou com um pedido de ordem de restrição contra você. Você tá brincando? Por quê? Assédio. Disse que você ameaça por causa do bebê. Tá tentando te ferrar. Tenho documentação de tudo. Ótimo. Vamos pro tribunal na quarta. O juiz vai ouvir os 2 lados. Leva tudo. E, Lia? Não entre em contato com ela de jeito nenhum. Deixa ela cavar a própria cova. Chegou a quarta. Pequeno tribunal. Juiz que já parecia cansado antes mesmo de começar. Tessa apareceu com um defensor público qualquer. Eu estava com Ryan e uma pasta cheia de comprovantes, mensagens, fotos e gravações. O advogado dela começou primeiro. Ela me pintou como um namorado abusivo que a expulsou quando ela ficou grávida. Então o Ryan se levantou. Meritíssimo, gostaria de apresentar algumas evidências. Primeiro, o aviso de despejo legal entregue à senhorita Whitmore 30 dias antes da data exigida para ela deixar o imóvel. Segundo, mensagens de texto em que a senhorita Whitmore admite ter traído em agosto. Terceiro, uma gravação de sábado em que ela invadiu o apartamento da amiga do meu cliente e a atacou fisicamente.
Ele deu play na gravação. Dava para ouvir tudo. Tessa arrombando a porta. O empurrão. A defesa da Amber. A expressão do juiz passou de entediada para irritada. Senhorita Whitmore, você invadiu um apartamento que não era seu e atacou alguém. O advogado dela sussurrou algo. Ela assentiu, relutante. Sim, mas sem a mais ponto. Pedido de ordem de restrição negado. Sr. Lopes, gostaria de registrar uma contra-ordem de restrição. Ryan olhou para mim. Balancei a cabeça. Não, meritíssimo. Só quero que ela saia da minha vida completamente. Concedido. Senhorita Whitmore, mantenha a distância do Sr. Lopes, de sua residência e de seus associados. Qualquer contato adicional resultará em processo. Encerrado. Saímos. Tessa parecia destruída. O advogado dela parecia irritado por ter perdido tempo. Eu não senti nada. Nenhuma vitória. Nenhuma satisfação. Apenas alívio por tudo ter acabado. Ryan bateu no meu ombro. É assim que se lida com gente louca, meu amigo. Agora vai viver sua vida. 6 semanas depois, dezembro, época de festas. Tudo já tinha voltado a um novo normal. A vida da Tessa tinha implodido espetacularmente, e eu não precisei mover um dedo. Nem era preciso. O karma cuidou disso de forma impecável. Ela tentou ficar na casa dos pais, mas eles impuseram limites. Arrume um emprego. Faça terapia. Assuma a responsabilidade. Durou 2 semanas antes de ir morar com uma amiga. Durou um mês, até a amiga expulsá-la por não pagar aluguel. A última notícia que o Eric me deu era que ela estava dormindo em sofás. Grávida de 4 meses. Ainda convencida de que todo o resto do mundo era o problema. A gravidez também tinha virado contra ela. Ela tentou prender o verdadeiro pai, um corretor de finanças que conheceu no Indy. Ele pediu teste de paternidade. Era dele mesmo. Ofereceu pensão e nada mais. Mas o golpe final? A melhor vingança que eu nem precisei planejar? A empresa dela a demitiu. Não por minha causa. Porque ela usava o computador do trabalho para gerenciar perfis de namoro, incluindo mensagens trocadas com caras durante o expediente. O setor de TI identificou durante uma checagem de segurança de rotina. O RH encontrou mensagens explícitas, fotos pessoais armazenadas nos servidores da empresa e horas de produtividade perdidas. Demissão por justa causa. Sem rescisão. Sem seguro-desemprego. Simplesmente rua. Ela tentou se vitimizar nas redes sociais, postando sobre cultura de trabalho tóxica e dizendo ter sido perseguida por ser mulher. Alguém do escritório respondeu com capturas de tela das mensagens dela, inclusive uma em que oferecia se encontrar com um match no depósito de materiais durante o almoço. A reputação profissional dela foi pro ralo. Conexões do LinkedIn começaram a sumir. Referências ficaram em silêncio. Ninguém mais a entrevistava. Enquanto isso, eu finalmente comprei a motocicleta que vinha economizando. Mudei para um apartamento maior, numa parte melhor da cidade. Comecei a realmente aproveitar a vida em vez de administrar o caos de outra pessoa. Amber e eu estávamos oficialmente juntos há 6 semanas. Levando devagar. Sem morar junto. Sem pressa. Apenas 2 pessoas que aprenderam da forma mais difícil a fazer as coisas direito. Jantávamos com os pais dela domingo sim, domingo não. A lasanha da Linda. As lições de pôquer do Martim. As provocações do Eric sobre futebol americano. A família tinha cortado completamente a Tessa do convívio social. Ainda ajudavam com o básico. Mas os jantares em família, os feriados, as visitas casuais? Acabaram. Ela quebrou a confiança deles vezes demais. Na véspera de Natal, estávamos todos na casa da Linda e do Martim. A árvore montada. Muita comida e risadas. Amber e eu ajudávamos a arrumar a mesa quando a campainha tocou. Martim atendeu. Era Tessa, de roupa de grávida, com uns 4 meses e meio, parecendo derrotada. Posso entrar? É Natal. Martim não se moveu. Você não é bem-vinda aqui até procurar ajuda de verdade. Terapia. Não conversa de terapia. Tratamento intensivo, de verdade, pro que quer que esteja quebrado em você. Pai, estou grávida e sozinha. Por suas próprias escolhas, Tessa. Tentamos ajudar. Tentamos apoiar. Tentamos encobrir. Chega. Você precisa bater no fundo e realmente querer mudar. Até lá, não temos mais nada para dizer. Ele entregou um envelope. Tem dinheiro aí. Para você e o bebê. Pro que for essencial. Mas é a última vez. Procure ajuda ou não. Mas não vamos mais assistir você destruir a si mesmo e a todos ao seu redor. Ele fechou a porta. Tessa ficou parada ali por 1 minuto e foi embora. Linda chorava baixinho na cozinha. Amber foi abraçá-la. Eric e eu ficamos em silêncio. Amor duro, disse Martim, olhando para a porta fechada. Devia ter feito isso anos atrás. O resto da noite foi tranquilo, mas bom. Jantamos. Trocamos presentes. Voltamos para casa separadamente.
ainda mantendo aquele limite saudável de espaços próprios. Mas acabamos no meu apartamento. Sentamos no sofá com chocolate quente e filmes natalinos ruins. Você acha que ela vai realmente procurar ajuda? Perguntou Amber. Sinceramente? Não. Algumas pessoas não querem mudar. Ela se encostou em mim. Por mais cruel que pareça, ainda bem que ela destruiu o seu relacionamento. Eu sei que é horrível dizer isso, mas... Não. Eu também tô feliz. Eu teria me casado com ela. Em vez disso, ficou comigo. Sim. E é um upgrade significativo. Ela sorriu. A gente ficou ali. Apartamento aquecido. Neve começando a cair lá fora. Tudo quieto e em paz. Meu celular vibrou. Mensagem do Ryan. Vi que a Tessa tentou invadir o Natal. Sua ex é incansável. Respondi. Não é mais problema meu. Tô vivendo essa vida sem consequências. Viver bem é a melhor vingança, meu amigo. Ele não estava errado. Olhei em volta do meu apartamento. Móveis novos que eu mesmo escolhi. As chaves da moto sobre o balcão. Amber ao meu lado. Planos pro ano novo que não envolviam administrar o drama de ninguém. Paz. Tessa estava em algum lugar lidando com as consequências de 2 anos de egoísmo. E, sinceramente, isso era melhor do que qualquer vingança que eu poderia ter planejado. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Seu apoio faz toda a diferença, não esqueça de clicar no hypar para ajudar o canal a crescer. Até o próximo vídeo, obrigado por assistir. Colisão Fogo. Ele é um covarde. Eu poderia trair de novo, e ele ainda ficaria. Ela se gabou para a amiga, achando que eu nunca ouviria. Então eu arrumei minhas malas e fui embora sem dizer uma palavra. Agora ela está sem casa, falida implorando, e tudo que dei a ela foi o silêncio que merecia. Olá, Reddit, minha ex achou que podia trair, se rebaixar e ainda me manter como plano reserva. Eu fui embora, reconstruí minha vida e nunca olhei para trás, mas ela não suportou isso. O que aconteceu depois foi um desastre lento e glorioso, no qual eu nem precisei mover um dedo. Vamos começar do início. Meu nome é Nolan, tenho 29 anos, trabalho como gerente de operações em uma empresa de software de médio porte, e sempre gostei de pensar que minha vida estava bem organizada. Emprego estável, apartamento decente, academia 3 vezes por semana, e algumas viagens ocasionais de fim de semana com amigos. Por 3 anos, eu também tive uma namorada, Cassie. Ela era o tipo clássico, inteligente, encantadora, o tipo de mulher com quem você imagina construir um futuro. Dividíamos o apartamento, rachávamos as contas, falávamos vagamente sobre casamento. De fora, tudo parecia sólido. Mas, cerca de 6 meses atrás, algo mudou. No começo foi sutil, noites demais de encontro com as amigas surgindo no calendário, uma obsessão repentina por roupas que não combinavam com o clima, e o celular colado à mão como se guardasse códigos nucleares. Quando eu perguntava como tinha sido o dia, ela parava de dar respostas de verdade. Quando sugeria planejarmos uma viagem, dizia que estava ocupada demais. O sinal mais óbvio era a melhor amiga dela, Danielle. Danielle nunca foi minha maior fã. Nas palavras dela, eu era previsível, seguro, o tipo de cara que dobra a roupa na sexta noite. Era para ser um insulto, mas nunca me importei muito. Até que Cassie começou a repetir as frases de Danielle, quase palavra por palavra, talvez você precise de mais emoção. Danielle sempre foi o caos de salto alto, e eu podia sentir a influência dela se infiltrando cada vez mais na nossa vida. Comecei a prestar atenção. Não sou o tipo que vasculha celular ou segue as pessoas. Prefiro observar padrões de comportamento, e o padrão era claro. Ela ria de mensagens e virava a tela quando eu entrava no cômodo. Os happy hours do trabalho começaram a terminar depois da meia-noite. O perfume ficou mais caro, e mais frequente, mas só nas noites em que ela não estava comigo. De repente, começou a ir para a academia em horários estranhos, sozinha. Eu não conseguia me livrar da sensação de que estava sendo testado para o papel de opção reserva. Chame de instinto ou autopreservação, mas eu sabia que algo estava errado. Eu não ia ser o cara que descobre por acaso. Eu queria certeza. Então planejei um pequeno experimento. 2 semanas depois, contei a Cassie que estaria fora por uma curta viagem de negócios. Reuniões, visitas a clientes, tudo isso. Ela mal reagiu, só murmurou algo sobre pedir comida tailandesa e maratonar uma nova série. Perfeito. Reservei um hotel barato do outro lado da cidade e esperei. Não mandei mensagens, não liguei, não dei sinal algum. Na segunda noite, por volta das 9, dirigi de volta até o nosso bairro e estacionei do outro lado da rua, a alguns carros da entrada. Um silêncio frio e focado. Às 9h37, um carro que eu não reconhecia parou. Dele saiu um cara que eu nunca tinha visto. Alto, cabelo cheio de gel, postura convencida. Tocou o interfone. Alguns segundos depois, a porta destravou e Cassie apareceu, sorrindo como uma adolescente encontrando o ídolo em um show. Ela o abraçou, o beijou bem ali na entrada e depois o deixou entrar.
Aquele era Owen, embora eu ainda não soubesse o nome. Fiquei ali um tempo, o suficiente para ter certeza de que não estava imaginando. Então peguei o celular e tirei uma foto. Com data, hora e localização. Indiscutível. Mas a prova não era o objetivo. Eu não tinha planos de expor nada online ou de fazer uma cena dramática. Eu só precisava da verdade, e agora eu tinha. Dirigi de volta pro hotel e fiquei deitado, encarando o teto. Eu não estava com raiva. Ainda não. Passei 3 anos sendo Porto Seguro, o cara equilibrado, o que segurava tudo de pé. E pra quê? Pra ela se entediar e correr atrás de uma faísca qualquer? Pensei em Daniele, e em como ela uma vez me chamou de o equivalente humano de um cinto de segurança. Era pra ser uma provocação. Deitado ali naquele quarto de hotel, percebi que era um elogio. Cintos de segurança salvam vidas, mas também te mantêm preso no lugar. E eu estava cansado de estar preso na vida de outra pessoa. Quando fiz o check-out na manhã seguinte, minha decisão já estava tomada. Não haveria briga, nem súplicas por explicações. Cassie podia guardar o segredinho dela, por enquanto. Mas ela não namorava um idiota. Namorava um homem que agora enxergava tudo. Nos dias seguintes, seguia a vida normalmente. Trabalho, academia, jantar. Cassie também agia como se tudo estivesse normal. Provavelmente aliviada por eu não ter descoberto. Ela não percebeu a distância sutil, o modo como parei de fazer perguntas ou de sugerir planos pro fim de semana. E com certeza não notou as pequenas caixas de armazenamento se acumulando no armário, uma delas marcada com minhas iniciais. No fim daquele mês, meu rumo já estava definido. Meu próximo passo não seria uma briga. Seria uma saída. Limpa, calculada e definitiva. E pela primeira vez em semanas, me senti calmo. Porque quando a verdade se revela, o resto é apenas logística. 2 semanas se passaram como se nada tivesse mudado. Cassie ainda me beijava de manhã, ainda perguntava o que eu queria jantar, ainda me mandava memes fingindo que tudo estava bem, e eu ainda fazia meu papel de namorado confiável. Sorrindo, fazendo café, perguntando sobre o dia dela. A única diferença era que agora eu estava contando os dias para ir embora. Passei essas 2 semanas preparando minha saída. Atualizei meu currículo e entrei em contato com uma recrutadora que conheci em uma conferência. Transferi algumas contas conjuntas pro meu nome pessoal. À noite, enquanto Cassie rolava o feed no celular, eu discretamente embalava 1 ou 2 caixas de coisas que não sentiria falta. Era um trabalho calmo, metódico. Eu não queria sair em meio ao caos. Eu queria precisão. E uma noite, precisão encontrou oportunidade. Cheguei em casa mais cedo que o normal. Uma reunião de equipe tinha sido cancelada, e quando entrei no corredor, ouvi a voz de Cassie ecoando do nosso quarto. Ela estava no viva voz. Eu ia cumprimentar, mas algo no tom dela me congelou. Não, é sério, Daniele. O Owen é diferente. A voz dela tinha aquele tom animado e ofegante que eu não ouvia há meses, e nunca sobre mim. O Nolan é legal. Estável, confiável, todo esse papo. Mas ele não é o cara certo. Você tinha razão. Eu mereço mais do que brincar de casinha com um senhor previsível. Fiquei ali, encostado na parede, ouvindo. A risada de Daniele veio pelo alto-falante. Eu te disse, caras como Nolan são cintos de segurança. Mantém você presa no lugar. Seguro, chato, previsível. Eles não vão embora. Se você se afasta, eles se agarram ainda mais. Cassie riu também. Exatamente. Sinceramente, eu poderia trair de novo e ele ainda ficaria. Ele é bom demais para me deixar. Eu não me mexi. Não bati a porta. Não invadi o quarto. Apenas deixei as palavras caírem e se assentarem, como o último prego no caixão que eu mesmo já tinha construído. Aquele foi o momento em que qualquer vestígio de amor que ainda restava simplesmente evaporou. Já não era mais apenas traição. Era desprezo, e o desprezo é irreversível. Saí de fininho, caminhei até um café próximo e pedi um café preto que eu nem queria. Fiquei ali por 1 hora, repetindo aquelas palavras na cabeça até que perdessem todo o peso. Se ela achava que eu era entediante demais para ir embora, estava prestes a descobrir o quanto estava errada. 1 semana depois, fiz minha jogada. Vamos fazer algo legal neste fim de semana, sugeri durante o jantar, numa quarta-feira. Faz tempo que não saímos só nós 2. Os olhos dela brilharam. Tipo um encontro. Exatamente, respondi, mantendo o tom casual. Vou fazer uma reserva. Escolhi um restaurante sofisticado no centro, do tipo em que as pessoas comemoram aniversários ou pedidos de casamento. Cassie passou horas se arrumando, vestindo um novo vestido e saltos que eu nunca tinha visto. Se olhou no espelho com a empolgação de quem está prestes a viver um grande momento. Alguma dica? Perguntou durante o trajeto. Nenhuma, respondi. Só aproveita a noite. O jantar correu bem no início. Ela estava só sorrisos e conversa fiada, ideias de viagem, planos para o futuro, até sobre adotar um cachorro. Eu apenas acenei, dei respostas educadas e deixei que construísse castelos no ar. Então, a sobremesa chegou. Peguei o celular do bolso do paletó e deslizei sobre a mesa. Na tela, uma única foto.
Ela, na porta do nosso apartamento, recebendo Owen com um beijo. Silêncio. O sorriso dela desapareceu. O rosto perdeu toda a cor. O quê? O que é isso? Gaguejou. Provas, respondi, cruzando calmamente as mãos sobre a mesa. Eu não namoro mentirosas. E definitivamente não fico com quem acha que trair é um favor. Nolan, não é o que parece. É exatamente o que parece. Minha voz permaneceu estável, quase entediada. Você convidou outro homem para dentro da casa que a gente construiu juntos. E depois se gabou disso para sua amiga. Não quero ouvir desculpas. Os olhos dela se arregalaram. Você ouviu isso? Ouvi. Cada palavra. O pânico veio rápido. Primeiro lágrimas, depois negação, e por fim, culpa. Por que você estava ouvindo? Isso é insano. Você tem noção de como isso é tóxico? Tá tentando me controlar. Soltei uma risada curta, sem humor controlar você? Cassie, você estava dizendo que podia me trair de novo e eu ainda ficaria. Isso não é controle. É arrogância. Ela tentou outra tática. Eu cometi um erro, tá? Mas a gente pode superar isso. Somos bons juntos. Não. Eu era bom. Você foi descuidada. O celular dela vibrou na hora, uma mensagem da Danielle, sem dúvida acompanhando tudo em tempo real. Um segundo depois, o meu vibrou também. Você é um misógino controlador, dizia o texto da Danielle. Não é à toa que ela precisava de emoção. Fiquei olhando para a tela por um momento antes de responder. Se eu quisesse comédia, ligava a Netflix. Levantei-me. Cassie agarrou meu pulso. Espera, por favor, vamos conversar. Não há nada para conversar. Deixei algumas notas na mesa para cobrir a conta. Você fez sua escolha. Agora eu tô fazendo a minha. Saí antes que ela dissesse outra palavra. Quando pisei no ar frio da noite, senti algo que não sentia há semanas. Leveza. Não felicidade. Não triunfo. Apenas liberdade. Pela primeira vez desde que tudo começou, eu estava completamente livre. Atrás de mim, pela janela do restaurante, Cassie ainda estava sentada, com um vestido perfeito, encarando a foto no meu celular como se fosse prova de um julgamento que ela mesma tinha perdido meses antes. A verdade era simples. Homens previsíveis não explodem. Não imploram. Não gritam. Eles simplesmente vão embora, e nunca olham para trás. E era exatamente isso que eu planejava fazer. Na manhã seguinte ao jantar, o apartamento parecia diferente. Nem mais barulhento, nem mais frio. Apenas vazio. Cassie mal falou quando saí para trabalhar. E eu nem me dei ao trabalho de me despedir. A linha entre nós já tinha sido traçada. Eu sabia que não podia continuar morando ali por muito tempo. Não era sobre drama. Era sobre paz. Decidi que daria algumas semanas para colocar as coisas em ordem e depois iria embora de vez. Durante esse tempo, me moveria em silêncio, com calma, sem dar munição para ela. Aquelas 2 semanas foram estranhas. Tensas. Ela alternava entre gaslighting, você vai jogar fora 3 anos por um erro? E tentativas de amor exageradas, jantares elaborados, roupas lavadas, fingindo que ainda éramos um casal unido. Eu não dei nada em troca. Nenhuma briga. Nenhuma explicação. Apenas silêncio. E quanto mais eu me calava, mais desesperada ela ficava. Comecei a empacotar as coisas aos poucos. Uma caixa de cada vez. Roupas, livros, meu notebook, e tudo que tivesse valor sentimental, deixei para trás. Na segunda semana, já tinha a maioria dos meus pertences empilhada num canto da sala. Deixei um bilhete no balcão antes de ir pro trabalho. Vou me mudar até o fim do mês. Até lá, quero apenas espaço. Não temos nada a discutir. Ela não respondeu diretamente, mas eu sentia o pânico no jeito como ficou carente de repente. Uma noite, tentou iniciar uma conversa séria. Eu sei que errei, disse, com lágrimas nos olhos, mas a gente pode resolver isso. Casais passam por coisas piores. Então talvez você devesse encontrar um desses casais, respondi, calmo, encerrando o assunto. No terceiro fim de semana, eu estava pronto. Um caminhão de mudança estacionou lá fora, e eu carreguei minhas caixas em silêncio, enquanto Cassie observava no corredor. Ela não pediu desculpas de novo. Só ficou parada, ainda agarrada à ilusão de que eu voltaria. Coloquei as chaves no balcão sem dizer nada, saí e fechei a porta atrás de mim. Assim, 3 anos terminaram em silêncio. Com a situação resolvida, foquei totalmente em mim. Primeiro veio o físico. A academia virou ritual diário. 6 da manhã, sem desculpas. Levantava mais peso, corria mais rápido, me esforçava mais do que nunca. 3 meses depois, tinha perdido peso, ganhado músculo e parecia melhor do que em anos. Não era por vingança. Era por disciplina. Depois veio o trabalho. Mergulhei em novos projetos, me ofereci para iniciativas extras e entreguei resultados que chamaram atenção. Foi quando meu chefe me chamou. Tem uma vaga no nosso escritório da Costa Oeste, disse ele. Líder sênior de operações, equipe maior, mais visibilidade.
Interessado. Não precisei pensar. Tô dentro. O timing não poderia ser melhor. Uma nova cidade, um novo apartamento, uma vida totalmente sob minhas regras. Não era fuga. Era evolução. Claro, Cassie não desapareceu em silêncio. As mensagens começaram em poucos dias, primeiro casuais, depois nostálgicas, e então desesperadas. Quando bloqueei, ela criou contas falsas. Quando isso falhou, Danielle apareceu no meu LinkedIn, dizendo que Cassie precisava de que encerramento. Respondi apenas uma vez, diz pra ela que espero que o SoundCloud dela faça sucesso. Depois bloqueei as duas. Mas nada se comparou ao que aconteceu em um casamento de amigos, no fim daquele verão. Quando a primavera chegou, minha vida já estava em outro nível. Eu prosperava na nova cidade, me estabelecendo como líder sênior de operações, com dias cheios, reuniões, academia, fins de semana explorando lugares novos. Cassie não passava de uma nota de rodapé na minha história. Mas, do lado dela, as coisas começaram a desmoronar rápido. Eu não a acompanhava diretamente. Sem stalkeadas, sem curiosidade noturna. Mas amigos em comum falam, e pedaços da vida dela chegavam até mim, quisesse eu ou não. E cada atualização era mais patética que a anterior. Começou com a vida dos sonhos dela com Owen, o mesmo cara que ela descrevera como empolgante, magnético, cheio de vida. Eles se mudaram juntos poucas semanas depois que fui embora, aparentemente para o mesmo apartamento que um dia dividimos. Pelo que ouvi, a lua de mel acabou quase de imediato. Owen ainda trabalhava meio período quando começaram a namorar. 2 meses depois da mudança, ele largou tudo. Disse que ia se dedicar à música em tempo integral. Parecia nobre no início. Cassie se gabava online de ser a namorada de um artista. Mas focar na música logo virou jogar videogame, dormir até o meio-dia e fazer networking em bares 4 noites por semana. O aluguel chegou. Cassie pagou. Mercado? Cassie. Gasolina? Wi-Fi? Equipamento de estúdio? Cassie. Para bancar tudo isso, estourou 2 cartões de crédito e zerou as economias. Tudo isso enquanto fazia turnos longos no emprego que odiava. E então, quando parecia que não podia piorar, piorou. Owen começou a passar tempo criativo com uma das garotas da banda, uma cantora de 22 anos que ele descrevia como sua musa artística. Em poucas semanas, os boatos se espalharam de que eles estavam ficando. Cassie descobriu do jeito clássico, lendo a mensagem errada, no telefone errado, na hora errada. Um amigo em comum contou que a explosão foi feia. Ela o expulsou, depois implorou para ele voltar. Ele foi embora mesmo assim. Algumas semanas depois, os dois foram vistos juntos de novo, até que ele simplesmente sumiu e desapareceu da vida dela. Enquanto isso, o relacionamento perfeito da Danielle, de influenciadora de Instagram, também tinha ido por água abaixo. O namorado terminou com ela depois de descobrir que ela mandava mensagens para outros caras pelas costas. Ela começou a fazer desabafos nas redes sociais sobre homens tóxicos e medo de compromisso. O roteiro de sempre. Mas o estrago já estava feito. Com as duas vidas amorosas em ruínas, a dupla dinâmica decidiu se juntar novamente. Cassie e Danielle passaram a morar juntas, vendendo online a imagem de 2 mulheres independentes reconstruindo suas vidas. Mas, nos bastidores, não havia nada de empoderador nisso. No começo, encenaram bem o papel noites de vinho, finais de semana entre amigas, infinitas selfies com legendas tipo novos começos. Só que a fase de lua de mel da amizade acabou tão rápido quanto o relacionamento da Cassie tinha acabado. Ela ainda era obcecada por mim. Ainda falava de mim o tempo todo. Ainda bisbilhotava meu LinkedIn. Ainda criava contas falsas para tentar seguir meus novos perfis. Danielle já não aguentava mais ouvir meu nome. As brigas, pelo que me contaram, eram lendárias. Danielle acusava Cassie de viver presa ao passado. Cassie acusava Danielle de ter arruinado sua vida por tê-la empurrado para o Owen. O dinheiro foi o próximo problema. Danielle esperava que Cassie pagasse metade do aluguel. Mas Cassie ainda se afogava nas dívidas deixadas pelo Owen e mal conseguia se sustentar. Começou a esquecer de pagar sua parte das contas. Comprava coisas desnecessárias, tratamentos de spa, roupas, vinhos caros, tudo no cartão de crédito, sem limite. O ponto de ruptura veio numa sexta-feira à noite, quando Cassie levou um grupo de desconhecidos pro apartamento depois de um bar. Eles destruíram a sala de estar, quebraram um abajur e deixaram manchas de cerveja no tapete. Danielle perdeu completamente a cabeça. A gritaria foi tão alta que metade do prédio ouviu através das paredes. E na segunda-feira de manhã, Cassie estava fora. As malas dela deixadas na porta, e o nome riscado do contrato de aluguel. Naquele mesmo dia, Danielle postou um story enigmático no Instagram. Algumas pessoas têm alergia à responsabilidade. Espero que o sofá seja confortável. Agora, Cassie estava realmente sozinha. Sem parceiro, sem melhor amiga, sem economias, se mudou para um estúdio apertado em uma área duvidosa da cidade. O emprego, que já era instável, reduziu suas horas. Os cobradores começaram a ligar. E mesmo assim, apesar de tudo, ela ainda se agarrava à fantasia de que eu poderia salvá-la se soubesse o quanto as coisas tinham piorado. Eu não soube. Porque eu não me importava.
Enquanto ela afundava, eu estava ocupado crescendo. Meus projetos no trabalho estavam superando todas as metas. E eu tinha começado a liderar apresentações trimestrais para a diretoria. Fiz uma viagem para Denver só porque quis. Corri uma prova de 10 quilômetros pela primeira vez em anos. A vida estava estável, focada, e minha. Exatamente do jeito que eu queria. Cassie tinha construído aquela estrutura com as próprias mãos. Tijolo por tijolo. Mentira por mentira. Escolha por escolha. E agora assistia tudo desmoronar por dentro. Eu já estava tão à frente que nem via mais a poeira. Quando o verão chegou, minha vida não se parecia em nada com o que fora antes. O trabalho estava em outro nível. Minha equipe tinha superado todas as metas de desempenho. E eu tinha me tornado a pessoa que a liderança procurava quando algo precisava ser consertado. Minha agenda já não estava cheia de dramas emocionais ou crises de última hora. Estava repleta de reuniões, treinos e viagens que eu realmente queria fazer. E então surgiu a Aurora. Nos conhecemos em um evento de voluntariado, através de um amigo em comum, uma limpeza comunitária às margens de um rio, num sábado ensolarado. Ela liderava uma equipe com uma calma confiante, distribuindo luvas e organizando as pessoas com uma facilidade que me chamou a atenção imediatamente. Começamos a conversar durante uma pausa e simplesmente encaixou. Sem jogos, sem fingimentos. Um café levou a um jantar. O jantar levou a fins de semana juntos. Ela tinha suas próprias ambições. Sua própria vida. E não estava procurando alguém para consertá-la ou servir de projeto pessoal. Estar com ela era fácil. Duas pessoas independentes escolhendo construir algo juntas. Enquanto isso, Cassie aparentemente tinha decidido que ainda não tinha terminado comigo. Tentou a culpa. Tô desmoronando sem você. Por favor, fala comigo. Ignorei também. A última carta dela foi Daniele. Ela me mandou mensagem no LinkedIn, dizendo que Cassie estava mal e precisava de encerramento. Respondi uma única vez. Diz pra ela que espero que o SoundCloud dela estoure. Depois bloqueei as duas. Mas nada se comparou ao que aconteceu em um casamento de amigos, no fim daquele verão. Eu e Aurora decidimos ir juntos. Ela usava um vestido verde escuro que fez todos virarem a cabeça quando entramos. E eu vestia um terno azul marinho que finalmente combinava com o homem em que eu tinha me tornado. O clima era ótimo. Risos, drinks, conversas com velhos e novos amigos. Ninguém mais me via como o ex da Cassie. Eu era apenas o Nolan. Confiante, realizado e seguindo em frente. O convite tinha sido enviado meses antes, quando Cassie e eu ainda estávamos juntos. Mas confirmei com os noivos que levar Aurora não seria problema. Não esperava que Cassie realmente aparecesse, mas claramente ela decidiu dar as caras. Não demorou para eu sentir o olhar dela em mim. Do outro lado do salão, perto do bar, Cassie estava com uma taça de vinho nas mãos, segurando como se fosse o único apoio que restava. Estava exageradamente arrumada, exageradamente perfumada, e claramente acima do limite de álcool. O olhar dela não era de curiosidade casual. Era fixação. Durante a primeira hora, ela ficou à distância, cochichando freneticamente com quem quisesse ouvir. Depois, o olhar virou inquietação. E, por fim, ela decidiu agir. Nolan, disse ela, se aproximando de nós com um sorriso largo demais para ser real. Uau, quanto tempo. Pois é, respondi de forma neutra. Bom te ver. Os olhos dela se voltaram para Aurora. E essa é a Aurora, respondi. Minha namorada. Ela soltou uma risada seca. Namorada? Certo. Isso foi rápido, hein? O quê? 6 meses? Você supera rápido. Aurora apenas sorriu educadamente. Prazer em conhecer. O sorriso de Cassie se contraiu. Ah, claro, ela é bonitinha. Bem básica. Mas acho que é o seu tipo. As pessoas ao redor começaram a prestar atenção. Um casal perto do bar trocou olhares. Eu não reagi. Aproveite a noite, Cassie, disse calmamente. Mas ela não tinha terminado. Aproveite a noite, repetiu, elevando a voz. Depois de tudo que a gente viveu? É só isso que você tem para dizer? Você acha que pode simplesmente me substituir por isso aí? Ela gesticulou em direção à Aurora, derramando vinho no chão. Eu te construí. Fui eu que fiz de você o homem que é hoje. E agora anda por aí se achando uma história de sucesso. Dezenas de olhos estavam sobre nós. Aurora manteve a postura, o que só alimentou ainda mais o colapso da Cassie. Você acha que ela vai ficar com você? Por favor, dá um tempo. Logo ela vai perceber que você ainda é o mesmo cara entediante. Aí vai rastejar de volta. Dei um passo à frente, baixando o tom da voz. Cassie, eu não tô rastejando pra lugar nenhum. E você tá fazendo um escândalo. É melhor parar. Ela soltou uma risada amarga. Escândalo? Isso é eu dizendo a verdade. Todo mundo aqui sabe que você ainda é o mesmo patético. Cassie. Uma amiga dela apareceu, tentando puxá-la pelo braço. Você precisa parar. Agora. Ela se soltou. Não. Ele precisa ouvir isso.
Mas o estrago já estava feito. As pessoas cochichavam. Algumas balançavam a cabeça. Alguém perto do bar até deu uma risadinha quando ela disse, eu te construí. A tentativa dela de me humilhar se inverteu. E agora ela era o espetáculo. Boa sorte, Nolan, ela cuspiu, antes de sair cambaleando com a taça ainda na mão. Você vai precisar. Aurora ergueu uma sobrancelha enquanto a víamos tropeçar em direção à saída. Isso acontece com frequência? Não normalmente em traje formal, respondi. Rimos. O resto da noite seguiu como se nada tivesse acontecido. Dançamos. Conversamos. Conhecemos novas pessoas. Cassie virou apenas ruído de fundo. Uma história de advertência sussurrada nos cantos. Foi aí que percebi de verdade, vingança nem sempre é dramática. Não é um discurso, nem um plano elaborado. Às vezes, é simplesmente ficar de pé, calmo, enquanto a pessoa que achou que te destruiu prova, diante de todos, que destruiu a si mesma. Cassie apostou tudo na emoção. E ali estava eu, sereno, respeitado, ao lado de uma mulher que via meu valor sem precisar me diminuir primeiro. Ela tentou me arrastar profundo com ela naquela noite. Mas acabou se enterrando sozinha. E eu não precisei dizer uma única palavra para que isso acontecesse. No começo do outono, os boatos sobre Cassie já não eram cochichos. Eram manchetes no pequeno círculo de pessoas que um dia compartilhamos. Ela vinha afundando há meses, e agora tinha ido profundo de vez. Owen já tinha desaparecido havia tempos. Depois de estourar os cartões dela e pegar alguns milhares emprestados para comprar equipamento de estúdio novo, ele sumiu. Sem ligações, sem mensagens, sem explicações. Simplesmente sumiu. Diziam que tinha se mudado para outro estado com a garota da banda com quem a traiu. Danielle também tinha finalmente perdido o controle. O curto e desastroso experimento de convivência entre elas, movido a vinho barato e autopiedade, terminou com Danielle jogando as roupas de Cassie no corredor, depois de um aluguel atrasado demais e um sofá arruinado por mais uma das noites das garotas. Danielle seguiu a vida com um novo grupo de amigos, e Cassie ficou desesperada procurando onde morar. Acabou em um estúdio minúsculo na periferia da cidade. Era o tipo de lugar onde o elevador mal funcionava e os vizinhos gritavam pelas paredes. Suas horas de trabalho foram reduzidas, e sem a renda fantasma do Owen, ela não conseguiu acompanhar as contas. Os cobradores começaram a ligar. Eventualmente, foi demitida por faltar a turnos demais. Foi quando a espiral deixou de ser triste e virou um caos completo. Amigos em comum começaram a me mandar capturas de tela. Não porque eu tivesse pedido, mas porque a situação era simplesmente boa demais para ignorar. Primeiro vieram os stories dela no Instagram. Começaram com citações vagas sobre amor próprio, cura e crescimento. Depois viraram veneno. Longos desabafos sobre homens que fingem ser bons, mas são manipuladores. Um dos posts até me marcou diretamente. Engraçado como algumas pessoas agem como se fossem melhores que você, quando foi você quem as construiu. Aproveite a vida que eu te ajudei a criar. E piorou. Ela começou a expor detalhes do nosso relacionamento online, distorcendo os fatos para ganhar pena. Se pintava como a vítima de um homem emocionalmente ausente que a abandonou quando mais precisava. Alguns seguidores engoliram a história. A maioria só assistia ao desastre desmoronar. Então ela começou a reescrever o passado. Em um post que depois foi apagado, afirmou que ela tinha terminado o relacionamento porque eu não era ambicioso bastante. Outro dizia que eu a havia usado por estabilidade. Nenhuma dessas versões colou. As pessoas lembravam demais, e muita gente conhecia a história real. Cada mentira era recebida com comentários sarcásticos ou emojis de risada. Mas o ponto mais baixo veio na forma de um podcast. Sim, Cassie criou um podcast. Chamava-se Real Talk with Cassie, e o primeiro episódio tinha o título, Quando Eles Não Te Merecem. Eu nem teria descoberto se um amigo não tivesse me mandado o link com um emoji rindo. Os 45 minutos inteiros eram sobre mim. Ela nem tentou esconder. Usou o apelido O Operador, mas qualquer um que nos conhecesse conectaria os pontos em 10 segundos. Era uma mistura de meias-verdades, revisionismo histórico e devaneios sobre como eu a teria sufocado e temido a independência dela. Não ouvi o episódio inteiro. Parei nos primeiros 10 minutos, rindo tanto que não consegui continuar. Essa é a coisa sobre o fundo do poço. Nem sempre parece alguém chorando na calçada ou implorando por perdão. Às vezes é alguém se debatendo tanto para reescrever a própria história que acaba se enterrando mais fundo a cada tentativa. Mesmo assim, Cassie ainda não tinha terminado. Ela tentou uma nova abordagem, não implorar, mas provocar. Apareceu em um evento de networking da minha área onde eu era um dos palestrantes. Eu a vi antes que ela me visse, com uma taça de champanhe barata numa mão e o celular na outra, circulando o salão feito um abutre. Quando finalmente me avistou, veio desfilando com uma confiança falsa que, admito, era quase impressionante. Olha só quem está aqui, disse ela. O senhor bem-sucedido. Cassie, respondi educadamente, não esperava te ver por aqui. Eu não ia vir, ela disse alto bastante para quem estivesse por perto ouvir. Mas aí pensei, por que evitar um lugar só porque você tá nele? Por mim, vá em frente, respondi. Aproveite o evento. Ela bufou.
Ah, claro. Vejo que ainda tá bancando o herói corporativo. Deve ser ótimo ter gente que acredita nesse seu teatrinho de perfeição. Deve ser mesmo, respondi, e fui embora. A interação durou menos de 1 minuto, mas o impacto foi imediato. As pessoas viram tudo, o tom amargo, a energia desesperada. Mais tarde, um colega me puxou de lado e perguntou, ela tá bem? Ex-namorada, dei de ombros. Acho que tá fazendo teste para um reality show. Quando o trimestre seguinte chegou, Cassie já tinha virado piada nos círculos que um dia compartilhamos. As pessoas faziam piadas sobre a fase de influenciadora dela e o ex-podcast. A maioria simplesmente a deixou de seguir. A mulher que um dia achou que era boa demais pra mim não conseguia nem manter um público pra sua história triste. E eu? Mal percebia. Meu foco estava no futuro, na expansão de um projeto que eu liderava, numa viagem que eu e Aurora estávamos planejando, e na meia maratona para a qual eu me inscrevi por impulso. O nome de Cassie parou de aparecer por completo. A última atualização que recebi, meses depois, veio por um conhecido em comum. Ela estava voltando a morar com os pais. Tinha perdido o apartamento, vendido a maioria das coisas e estava tirando um tempo do trabalho. Era poético. Ela tentou de tudo, manipulação, vitimização, revisionismo, até humilhação pública, e nada funcionou. A história que ela tanto quis controlar acabou se escrevendo sozinha. O fundo do poço nem sempre é um único acontecimento. Às vezes é uma longa sequência de escolhas que resultam numa vida tão pequena que já não alcança a que você deixou para trás. E, para Cassie, aquele era o último capítulo do caos que ela mesma construiu. Para mim, era só mais um lembrete de que eu já vivia o próximo. Quando o inverno chegou, eu não pensava em Cassie havia semanas. O podcast tinha morrido, as redes dela estavam fantasmas, e as pessoas tinham parado de mencioná-la. Era como se tivesse desaparecido. E, para mim, isso bastava. Ela se foi, e minha vida nunca esteve melhor. Até que, numa quinta-feira chuvosa, meu celular vibrou com uma notificação que eu quase não via mais. Um e-mail em uma conta antiga que eu não checava havia meses. O assunto, por favor, Nolan. Eu estava limpando contas e assinaturas antigas quando vi o e-mail lá, não lido, junto com outros 6 dela das últimas 2 semanas. Por um segundo, pensei em apagar sem abrir. Mas a curiosidade venceu. A mensagem era longa, quase um romance, e cada linha transbordava desespero. Owen, ao que parecia, tinha levado tudo. Convencer a Cassie a abrir 2 cartões de crédito conjuntos para emergências, que ele estourou antes de desaparecer. Somando isso às dívidas antigas da época em que estávamos juntos, ela estava soterrada. Ele penhorou as joias, levou as economias e sumiu para outro estado. Ela estava falida, prestes a ser despejada e cercada de cobranças. Eu sei que não mereço nada, escreveu, mas você sempre foi meu porto seguro. Sinto falta de nós. Talvez a gente pudesse tentar de novo. Já fomos bons juntos. Podemos ser de novo. Por favor, Nolan. Eu preciso de você. Foi a primeira vez que ela disse a parte silenciosa em voz alta. Eu preciso de você. Não, eu te amo. Nem sinto sua falta. Preciso. Como se eu fosse um recurso. Um plano de resgate. Fiquei olhando para a mensagem por alguns segundos, depois fechei a aba e voltei ao trabalho. 2 dias depois, outro e-mail chegou. Depois mais um. No fim da semana, já eram 7. O último nem fingia mais. Estou perdendo tudo. Você é a única pessoa que já se importou comigo. Por favor, não me abandone. Dessa vez, respondi. Nos encontramos no Redwood Café. Domingo, às 11 horas. Não sei o que ela pensou que aquilo significava. Talvez tenha achado que eu finalmente estava cedendo. Talvez tenha acreditado que ainda existia uma versão de mim que consertaria tudo para ela. Mas essa versão morreu na noite em que ela abriu a porta pro Owen. O domingo amanheceu frio e cinza. Cheguei alguns minutos antes, pedi um café preto e escolhi uma mesa perto da janela. Às 11h06, ela entrou. Se o último ano tinha me envelhecido, nela tinha sido devastador. Parecia esvaziada, pálida, mais magra, vestindo um casaco que claramente já viverá dias melhores. Os olhos dela varreram o café com nervosismo até me encontrar. Nolan, sussurrou, deslizando para o assento à minha frente. Obrigada por ter vindo. Cassie. Fiz um leve aceno de cabeça. Você disse que queria conversar. Ela começou a falar como uma represa que se rompe. Owen havia sumido sem deixar rastro. Tinha perdido o emprego. Estava a poucas semanas de ser despejada. Os pais se recusavam a ajudá-la de novo. Ela não tinha mais nada. No começo, tudo era tristeza e arrependimento. Cometi o maior erro da minha vida, murmurou. Nunca devia ter te deixado. Você foi a melhor coisa que já me aconteceu. Depois veio a barganha. Talvez a gente pudesse recomeçar. Do zero. Eu mudei. Sei que você está com alguém, mas talvez a gente possa reconstruir. E então veio o direito. Você me deve alguma coisa, Nolan. Depois de tudo que eu fiz por você, depois de tudo que a gente viveu, você não pode simplesmente virar as costas e me ver sofrer.
Eu deixei que ela falasse. Não interrompi. Não discuti. Apenas observei enquanto o desespero se transformava em culpa, e a culpa desmoronava em silêncio. Quando finalmente ficou sem palavras, me recostei na cadeira. Você disse para Daniele que eu era entediante demais para te deixar, falei, calmo. Que eu ficaria não importa o que você fizesse. Parece que você errou nas duas coisas. O rosto dela empalideceu. Eu não quis dizer. Você quis, sim, interrompi. E estava errada. Caras entediantes não explodem. Eles não imploram. Eles simplesmente vão embora. E não voltam. Por favor, ela sussurrou. Eu tô implorando. Balancei a cabeça. Eu não sou o seu porto seguro. Nem o seu plano B. Sou alguém que construiu uma vida sem você nela. Uma vida que eu amo. O seu caos não é mais problema meu. As lágrimas começaram a cair pelo rosto dela. Você vai simplesmente embora? Sim, respondi com simplicidade. Porque eu já fui. Levantei-me, deixei uma nota de $5 na mesa pelo café e saí. Atrás de mim, ela ainda estava sentada. O corpo curvado, os ombros tremendo. O peso de cada escolha que fez caindo sobre si. Do lado de fora, a chuva tinha parado. O ar cheirava a asfalto molhado e ar puro. Aquele tipo de manhã fria e limpa de inverno que faz a gente se sentir vivo. A Aurora estava estacionada do outro lado da rua, encostada no carro, com um copo de café nas mãos. Como foi? Perguntou. Exatamente como precisava ser, respondi. Ela me entregou o copo e sorriu. Pronto para ir? Sim, disse, segurando a mão dela. Vamos. Enquanto nos afastávamos, eu não olhei para trás. Não havia nada atrás de mim que valesse a pena ver. As pessoas acham que vingança é sobre revidar. Fazer o outro sentir a dor que te causou. Mas não é isso. Vingança é passar pelo entulho que a pessoa criou, e perceber que você não sente absolutamente nada. Cassie não era um capítulo inacabado. Era o livro que eu parei de ler porque a história não levava a lugar nenhum. E agora, finalmente, o livro tinha acabado. Eu não a deixei com raiva, nem com ódio, nem com satisfação. Deixei com algo muito mais poderoso, indiferença. E esse é o tipo de final que nenhum pedido de desculpas, nenhuma história triste, nenhuma segunda chance pode desfazer. Porque, no fim das contas, vingança não é vê-lo sofrer. É perceber que o sofrimento deles não é, e nunca mais será, problema seu. Se você gostou desta história, não esqueça de hypar, dar o like, se inscrever no canal, compartilhar para os amigos, ativar o sininho e responder nos comentários de onde está vendo essa história. Seu apoio faz toda a diferença para o canal crescer. Muito obrigado por assistir.